Esse é o segundo vídeo da série Como Mudar Pensamentos Ansiosos. No vídeo anterior, eu expliquei como é formado o nosso padrão de pensamento e como ele interfere na nossa vida. Se você ainda não viu, dê um pulinho lá no nosso canal do YouTube para você entender melhor. Nesse vídeo, eu vou te explicar como isso funciona na prática. Quando alguma coisa acontece na sua vida, você não interpreta aquela situação ou aquela pessoa exatamente como ela é. Isso porque a sua mente, ela não é totalmente lógica, ela sofre influências do seu padrão mental, né? Das suas emoções, das suas vivências. Sabe aquela situação que você e outra pessoa presenciaram e depois vocês foram comentar sobre o fato que ocorreu e cada uma percebeu uma coisa diferente, sendo que era a mesma situação? Isso está muito claro, por exemplo, na nossa política, né? Quando o presidente ou qualquer outro político se manifesta, e aí sempre vai ter pessoas a favor e pessoas contra, né? E por que que isso acontece? A gente está falando de uma mesma situação, da mesma fala, né? Que as pessoas ouviram, mas por que que as pessoas interpretam de forma diferente? Essas interpretações que a gente faz da vida, das situações, das pessoas, das coisas que acontecem com a gente, seja em qualquer área, tem influência no nosso padrão mental, né? Das nossas vivências, das nossas emoções, baseadas, né, naquele arquivo mental que a gente conversou no vídeo passado. Eu vou te dar um exemplo. Vamos supor que acontece alguma coisa na sua vida e pelo seu padrão mental, você é uma pessoa mais insegura e você vai pensar, putz, eu não vou conseguir. Esse seu pensamento, ele vai influenciar também os seus sentimentos, né? E você vai começar a ter sentimentos de insegurança e a sua mente, lógico, ela vai focar nessa insegurança, né? Então, nas coisas que você não vai conseguir, nas suas falhas, nas suas incapacidades, nos seus pontos a serem melhorados. E o seu corpo também vai começar a ter atitude desses sentimentos e desses pensamentos. E provavelmente você vai ter mesmo uma postura de uma pessoa que não vai conseguir. E possivelmente o seu resultado vai ser não conseguir. Quando esses pensamentos ruins, né, dissociativos, eles forem reforçados numa intensidade e numa frequência muito alta, a pessoa ela vai ficar muito ansiosa, né? E pode acontecer sim uma psicossomatização, que é quando é expressado no nosso corpo os sentimentos através de uma doença ou um sintoma físico, né? Bom, se você quiser entender um pouco melhor sobre a psicossomatização e também sobre a influência do pensamento no nosso corpo, lá no nosso canal a gente tem vídeos que falam um pouco mais sobre isso, né? Dá um pulinho lá depois. Aí você fala, Lidiane, eu tava de boa, ou assistindo uma TV, ou andando, né, indo pro meu serviço, assistindo uma novela, um filme, uma série, enfim. E do nada eu fiquei muito triste, me deu uma tristeza, uma melancolia, ou uma ansiedade, uma inquietação, ou até mesmo um sentimento de felicidade, né? E não aconteceu nada. Do nada, isso aconteceu. Na verdade, os nossos sentimentos, eles são produzidos pelos nossos pensamentos, né? E aí você fala assim, mas não tava fazendo nada demais, era uma coisa do cotidiano, né? Só que assim, existe um gatilho mental antes desse pensamento, né? Que influenciou esse sentimento de tristeza, de alegria ou de inquietação. De repente foi algo que você viu, que você ouviu ou que você sentiu, né? De repente um cheiro ou uma comida que você estava comendo, né? Um gosto ou algum comercial, alguma cor, pode ser qualquer coisa. Esse gatilho mental, ele foi associado com algo do seu arquivo mental.
E aí foi disparado esse pensamento que te trouxe esse sentimento, né? No caso das pessoas com transtorno de ansiedade, acontece muito isso, né? Elas do nada começam a ter crises. E com certeza houve sim um gatilho mental, né? Você pode estar se perguntando que isso não faz muito sentido, né? Mas a nossa mente, ela não é totalmente lógica. Ela sofre sim influências o tempo todo do nosso padrão mental, das nossas emoções, né? Das nossas vivências que tiveram todo um significado e fizeram com que hoje a gente tivesse uma certa visão da vida, do mundo. E um simples gatilho mental, né? O que eu vi, ouvi, eu senti, ele pode estar associado com alguma lembrança de algo que eu experienciei na minha vida, né? Lógico, coisas fortes, tanto no sentido positivo quanto no sentido negativo. E aí ele vai disparar as mesmas emoções que eu tive. É importante ressaltar que isso acontece com qualquer pessoa, independente de transtorno mental ou não, né? Todos nós temos um arquivo mental. E nesse arquivo mental vai ter coisas boas, vai ter coisas ruins, vai ter pensamentos positivos e pensamentos negativos, né? Na nossa história, no geral, vai ter traumas, felicidades, sucessos, insucessos. Então tá tudo bem, é normal. O que vai diferenciar uma pessoa num quadro de transtorno mental para uma pessoa que está dentro da normalidade é justamente qual é o pensamento que está sendo reforçado, né? Se é um pensamento mais ansioso, se é um pensamento mais negativo. Aqui é importante que você entenda que os pensamentos que mais você reforçar na maior frequência e intensidade na sua vida é o que vai determinar se você vai entrar num quadro de transtorno mental. Lógico que existem sim influências externas, né? Mas se você perceber que você está reforçando pensamentos ruins, né? Pensamentos que é o que a gente chama na psicologia de disfuncionais, então é bom você repensar isso. Os pensamentos, eles são tão importantes que, além deles definirem a questão da sua saúde mental, eles definem também os resultados na sua vida, não importa em qual área, né? Em todas as áreas da sua vida. Então se liga. Os seus pensamentos, eles influenciam os seus sentimentos, que influenciam os seus comportamentos e resultados. Entende? Tudo começa no pensamento. Então, os seus pensamentos que vão determinando esses passos até chegar num resultado na sua vida. Então não é só os seus sentimentos, não é só uma questão psicológica e emocional, que também já é muita coisa, né? Mas também os resultados, né? As coisas que estão acontecendo na sua vida, né? Então influencia muita coisa, né? A sua vida no geral. Então quando eles são mudados, os resultados também são mudados. Aí você pode estar se perguntando, né? Será que é tão fácil assim? Porque se fosse tão fácil assim, já teria conseguido mudanças na minha vida, né? Na minha saúde mental. O que eu preciso te falar é que o seu arquivo mental, ele vira instintivo, né? O que a gente falou no vídeo passado. Então é como o ar que a gente respira, a nossa respiração. A gente não precisa pensar, a gente não precisa parar o que a gente está fazendo para a gente respirar, porque ela é instintiva, ela acontece naturalmente, no automático. A mesma coisa acontece nos nossos pensamentos, né? Eles são instintivos, né? Esses pensamentos que são mais automáticos, sejam eles positivos ou não, eles são instintivos, porque eles estão ligados ao nosso arquivo mental. Então, teve um gatilho mental de algo que aconteceu, o neurônio, ele vai lá no nosso arquivo mental, ele vai ver algo que seja mais ou menos parecido para que ele possa interpretar e te mostrar como reagir, né, como sentir nessa situação, e dessa forma você vai se expressar. O fato dele ser instintivo faz com que você
tem a impressão que você não tá tendo controle, né? Que você não consegue ter o controle disso, né? Sabe aqueles comportamentos que todo ser humano, eu, você, todos nós temos e não gostamos, né? E a gente já tentou mudar, mas a gente não conseguiu? Pois é, eles são instintivos. E o que que significa instintivo, né? Nesse caso é que a gente faz sem pensar, ele simplesmente vem, é uma reação, né? É um reflexo. Aconteceu um gatilho mental, já vem o pensamento, o sentimento e o comportamento, né? Assim, é na lata. E a gente só vai se tocar depois que aconteceu, né? Então, por isso que dá essa impressão de que é tão difícil, de que eu não tenho controle. É possível você mudar seu padrão de pensamento, o seu conteúdo do arquivo mental. Não significa que você vai esquecer as coisas que aconteceram na sua vida, todo o seu aprendizado, mas vai ter uma ressignificação, vai ter uma troca de conteúdos do arquivo mental. E existem técnicas para isso, e é isso que a gente vai aprender no nosso próximo vídeo, tá? Então me acompanhe, me curta, me siga nas redes sociais e principalmente lá no YouTube para você ter acesso aos próximos vídeos, tá bom? Até mais!